Sejam muito bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Olá, seja bem-vindo. Hoje o nosso episódio, ele é um episódio bem especial que remete ao Dia Mundial do Cérebro, que é lembrado no dia 22 de julho. É uma data que nos convida a refletir um pouquinho sobre cérebro, sobre as suas funções cerebrais, sobre saúde cerebral, mas principalmente sobre memória. E a qualidade de vida, né? A memória é uma das funções mais essenciais, se não a mais essencial do cérebro, porque é quem constrói quem nós somos, organiza as nossas experiências e a nossa própria história, além de sustentar a nossa autonomia como seres humanos. E para isso, hoje nós recebemos um super convidado especial aqui, que tem uma sólida carreira com essa parte de pesquisa clínica, com a parte de cuidados com a parte cerebral e todo esse contexto que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Dr. Williams José Vendramini Borelli, do Centro de Memória do Hospital Moinhos de Vento e da URGS, né, do Hospital de Clínica. Seja muito bem-vindo, querido. É um prazer imenso te ter aqui. Eu agradeço muito a presença, agradeço muito o convite e espero poder conversar um pouquinho melhor aí sobre o cérebro, sobre memórias. Que ótimo. Obrigada pela presença, obrigada, muito bem-vindo no nosso podcast aqui. Mas vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho. Para começo de conversa, vou te pedir para contar um pouquinho sobre a tua trajetória, como é que caiu o interesse sobre a neurologia, sobre a pesquisa clínica dentro dessa, nem tanto pesquisa clínica, mas toda essa parte de cognição, de memória, como é que tu entrou nesse meio? Então, Mônica, acho que a minha trajetória começa, assim, um pouco antes de entrar na faculdade. Porque eu sempre gostei muito de cérebro e eu olhava super interessante. Eu acho que a base de tudo foi super interessante. Quando eu via, assim, nas revistas o cérebro e falava sobre psicanálise, onde estava a memória, onde estava a consciência, aquilo sempre chamou atenção, assim, porque as informações nunca eram muito certas, muito objetivas, era meio vago, assim, ficar mais ou menos aqui, e psicanálise, assim. Logo na faculdade, eu lembro das aulas de neuroanatomia com o Valentim, que ele falava muito sobre a neuroanatomia funcional. E aquilo começou a me pegar de um jeito que a gente começa a ler e começa a achar interessante, a coisa vai. No meio do caminho, lá por 2012, 2013, eu entrei no programa Ciência Sem Fronteiras, né? E aí eu passei um ano em Paris, na Universidade de Paris Sul, só fazendo pesquisa, porque lá não podia atuar nem como estudante de medicina, nem ter em contato com o paciente. Então eu submergi no mundo da pesquisa clínica. E eu comecei a ter o gosto da pesquisa. Quando eu voltei, surgiu a oportunidade de entrar no MD-PhD, né, para fazer o doutorado durante a graduação. E nessas discussões de o que vou fazer de doutorado, eu tive que começar a olhar, né? Porque tinha muitas oportunidades, né? Tinha muitos professores, muitas linhas de pesquisa. Dentro da neurologia, especificamente, quanto mais eu procurava, mais começava a aparecer, assim, mesmo que eu não quisesse, sobre os problemas da demência. Alzheimer. E assim, tentava fugir, aparecia. Por quê? Porque sempre se falava sobre uma epidemia, sobre algo que ia piorar, e eu não via no meu dia a dia. Aquilo começou a ficar assim, uma pulguinha atrás da orelha, sabe? E quanto mais estudava aquilo, ia para os atendimentos, que a gente já estava no ciclo clínico naquela época, e começava a perceber, mas assim, não se fala, mas esse paciente é esquecido, ele encaixa naquilo que eu li, mas por que não? E começou a acender um sinal de alerta de que talvez essas pessoas não estavam sendo diagnosticadas, o que de fato é real, e aí, assim, começou a meio que afunilar um ponto de diagnóstico de Alzheimer, diagnóstico de demência, e meu doutorado foi nisso. Aí comecei a ficar apaixonado pelo assunto, porque aí a gente começa a ver o quanto que a gente pode ter de impacto, né? Na população, no Brasil em geral, no mundo. Depois, assim, me formei em 2016, em 2018, eu fiquei 6 meses em Nova York, na New York University, para aprender neuroimagem. Era algo mais experimental, assim, ressonância, PET, etc.
Logo depois fiz um pós-doc na PUC por 6 meses, entrei na residência em 2020. Fiz de 2020 a 2023 a residência, também coloquei outro pós-doc junto, porque, né? Residência a gente tem muito tempo, só que não. Nunca é demais, mas um pouquinho. E aí foi, assim, sempre... Acho que eu sempre gostei muito de pesquisa, sabe? Porque a gente vê que pela pesquisa a gente consegue ter um impacto muito grande populacional, enquanto na clínica a gente atende um paciente por vez, por hora. Sendo professor, a gente ensina 80 pessoas que veem 80 pacientes por hora. Na pesquisa, o teu alcance, ele fica, assim, astronômico. Se tu pensa que tu vai colocar um artigo bom, um artigo importante, que muda conceito, que cria um diagnóstico novo, né? Que melhora o tratamento, isso atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, foi muito nesse pensamento de a gente precisa fazer algo para ontem. Essas pessoas estão aí, elas estão desenvolvendo demência. Sofrendo muito, a família, o Estado, a pessoa. É uma coisa que tem uma magnitude muito grande, né? Sim. E aí, comecei a funilar para fazer pesquisa, ser professor e hoje... Né, hoje, pesquisa em memória. Pesquisa em memória. Com 2 pós-doutorados. O pós-doc foi ali umas voltas que a gente dá na carreira, né? Que é muito legal. E sempre que a gente fala em memória, Williams, a gente associa ao envelhecimento, né? Por que é importante ampliar essa visão em relação à memória em si? Então, Bruna, a memória... Assim, imagina hoje... Tu não saber quem é tua família, né? Tu não saber o que comeu ontem, onde é tua casa. Basicamente, a gente é feito das nossas memórias, né? Sem as nossas memórias, a gente perde identidade, a gente perde a nossa história, a gente perde basicamente tudo que a gente tem. Quando a gente fala memória, é basicamente essa capacidade de recobrar, né? Voltar, evocar as lembranças que a gente tem guardado. Muito simples, memória é isso. Agora, o que é o envelhecimento? O envelhecimento não é perder as memórias, por bem dizer, né? A gente tem esse link muito próximo, mas até 20, 30 anos atrás, se considerava normal do envelhecimento esquecer. E hoje a gente sabe que não é normal esquecer. O esquecimento é parte de um processo patológico e que merece atenção. Seja porque... é burnout, ou porque é depressão, ou porque é um hipotireoidismo, ou uma hipovitaminose B12. A questão é, se tem um esquecimento ali, a gente merece ter um cuidado com isso. O que é esperado para o envelhecimento é uma pequena lentificação na hora de puxar essas memórias. Então, pode acontecer, não exatamente o esquecimento, mas uma lentificação. Às vezes, uma dificuldade de nomear as pessoas. Às vezes... assim, perder um ou outro evento, perder uma outra data, tudo certo, eventualmente. Agora, quando isso é recorrente, quando isso é frequente, a gente começa a ter mais cuidado, né? E quais são os principais fatores que impactam a memória ao longo da vida, assim? O que a ciência já sabe sobre prevenção, sobre esse cuidado? Depende muito da fase da vida, né? Porque se a gente pensa abaixo dos 60 anos, o que mais impacta a memória é depressão, é TDAH, é burnout. Acima dos 60 anos, aí a gente começa a ter mais cuidado, porque começam as patologias neurodegenerativas, né? Se um esquecimento que nunca estava presente, ele começa a aparecer aos 65 anos de idade, a gente tem que olhar, opa, o que é isso, né? Será que é por uma fase nova da vida? Será que é porque os filhos saíram de casa, né? Ou será que é por um hipotireoidismo que nunca apareceu? Exatamente isso das idades que eu ia comentar contigo, ia perguntar. Existe alguma idade ideal para começar a focar, né? A tentar achar algum diagnóstico, a procurar alguma coisa, algum defeito na memória, vamos dizer assim, né? Alguma dificuldade de memória, de cognição? Tem sim. Porque a gente considera Alzheimer típico, né? O maior problema da memória... a partir de 65 anos, né? Ou até no Brasil, 60 anos, que é a idade que a gente define idoso, né? Isso varia de país para país. Mas a questão é, quando o esquecimento ele aparece no idoso, é uma coisa. Quando ele aparece na meia-idade, é outra coisa. Quando a gente pensa no esquecimento aos 60 anos, antigamente se pensava, é normal, né? Chega pro médico e fala, tô esquecido, dá um tapinha nas costas. Não, todo mundo tá esquecido. Hoje, quando vem um esquecimento, isso aparece muito. Por exemplo,
em consultórios de especialidades clínicas, né? Cardiologia, endocrinologia, gineco, muito. Esses pacientes com esquecimentos, mas sem demência, né? Estágios pré-demenciais, eles estão no nosso dia a dia. Sim. Né? E é bem nesses estágios pré-demenciais onde a gente mais consegue atuar, onde a gente consegue prevenir, onde as novas drogas contra Alzheimer funcionam mais. Né? Isso eu acho que é importante a gente comentar até, porque quando a gente coloca esquecimento, a gente gradua esquecimento com impacto na funcionalidade, aí já é uma demência, né? Quando já tem dificuldade para tomar remédio sozinho, ou quando tem dificuldade para dirigir, ou para fazer o seu trabalho, para gerenciamento financeiro. Geralmente, quem tem alta escolaridade pega lá na hora de pagamento de contas. É coisa bem, bem complexa, né? Funcionamento executivo bem difícil de fazer. Agora, quando se tem esquecimento, mas sem perda da funcionalidade, tô esquecido, mas tô fazendo meu dia a dia tudo normal, esse é o estágio perfeito para a gente intervir. Chama de comprometimento cognitivo leve. É um esquecimento. A patologia do Alzheimer já pode estar ali no cérebro, a gente nem viu ainda, mas é nesse ponto que a gente consegue prevenir a progressão, tratar, né, tirar as placas amiloides, que é a causa do Alzheimer, e várias outras terapias antineuroinflamatórias que estão chegando também. E existem estágios até antes disso, que é um declínio subjetivo. É aquilo, estou esquecido, mas quando faz um teste cognitivo, não tem nada. Essas pessoas, por si só, elas têm uma maior chance de progredir. A sensação de esquecimento, ela também aumenta o risco. Por quê? Porque às vezes o teste não é sensível o suficiente, né? Por exemplo, o Mini-Mental, que todo mundo conhece, ele erra em 80% dos casos precoces. A taxa de falso negativo é 80%. A sensibilidade dele é 20%, é muito baixo. Então, o Mini-Mental não funciona muito bem para pegar antes da demência. Mini-Mental pega bem demência. Daí a gente fica falando um pouquinho sobre Alzheimer, e Alzheimer dá medo, né? Só falar o nome ali já dá meio um choque, assim. O que são sinais de alerta que a gente pode sinalizar para o pessoal que está nos escutando? E sabe sobre o medo também, Monique? Alzheimer é a segunda patologia que mais causa medo nos brasileiros. Só pede para câncer. Quando fala câncer, assusta, segundo lugar, Alzheimer. Agora, em sinais de alerta do Alzheimer, acho que é memória mesmo. Pensando assim, nas funções cognitivas, a gente tem memória, atenção, linguagem, funções executivas, de executar coisas, e funções visoespaciais, que é a noção de perspectiva, distância, etc. Memória, especificamente, é o que chama atenção para o Alzheimer. É aquela coisa de ficar repetitivo, né? Falar uma coisa, daqui a pouco falar de novo, e falar de novo, e falar de novo. Perder datas importantes, né? A pessoa lembrava muito de quando era aniversário das pessoas. Agora, esqueceu o aniversário de um amigo que sempre lembrava. Isso tem que chamar atenção. Né? Ou esquecer alguma coisa no fogo. Né? A gente, quando coloca comida para esquentar ou vai fazer... Isso é uma coisa que tem que ficar ali na memória. E o nosso cérebro tem umas prioridades. Ele elenca as prioridades de atenção e isso fica lá em cima. Se isso não está lá em cima, significa que tem que chamar atenção também. Né? Panela que pegou fogo, que esquentou, que queimou alguma comida que estava esquentando, outro sinal de alerta. Todo esquecimento é patológico, Williams? A gente precisa se preocupar com todos eles? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente considerar esquecimento como patológico, todo esquecimento não. Porque tem uma taxinha ali de esquecimento que é normal, que é fisiológico para a idade. Agora, o grande desafio, e acho que eu colocaria assim, todo esquecimento merece ser investigado. Eu acho que esse é o ponto. Porque clinicamente a gente não consegue diferenciar o esquecimento fisiológico do patológico. Então, quando a gente pensa, o paciente vem com esquecimento, eu não posso fazer um Mini-Mental, por exemplo, porque Mini-Mental pega só quem tem demência. Eu precisaria fazer um instrumento mais focado, que consiga avaliar bem as funções cognitivas. Tipo, o que eu gosto muito é a avaliação cognitiva de Montreal, o MoCA. Só que o MoCA funciona muito para quem tem escolaridade alta, né? Acima de 12 anos. Ele consegue pegar, assim, 84% dos comprometimentos cognitivos leves, né? Esse estágio pré-demencial. E com o MoCA sendo normal, a gente se diz assim, ó, com altíssima precisão, tá tudo certo. Né? Volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano. Claro que
em centros muito especializados, né? Tipo o centro da memória, a gente não se dá por satisfeito com MoCA, porque a gente não pode deixar passar nenhum caso. Nada. Então tem que fazer o rastreamento, mesmo o MoCA dando ali seus 24, 25, 26, a gente faz uma testagem cognitiva. E às vezes, gente, acontece do MoCA da normal, do Minimental da normal e a testagem pegar. E a testagem é quando faz 1 hora de uma bateria, só com teste de memória, de atenção, de linguagem, etc. Então, tô tentando resumir, Sim. mas acho que a resposta é o Não. esquecimento. Todo esquecimento é patológico? Não, mas todo esquecimento merece ser investigado. Merece Entendi. visto. Perfeito. Bom, nós estamos aqui no nosso Fronteiras da Saúde. Fronteiras da Saúde é um podcast que a gente trouxe para conversar um pouquinho com a população em geral, com os nossos colegas médicos, sobre exercício ilegal da medicina também, né? Sobre as fronteiras que a gente tem com outros profissionais que estão atuando próximo da medicina, atuando em conjunto, né? Temos uma atuação bastante próxima mesmo. E dentro dessa parte de memória, de cognição, existe exercício ilegal da medicina também? Infelizmente, sim, Moni. O que a gente vê? E provavelmente quem está nos escutando, vocês já devem ter visto no Instagram o que tem de promessas de cura e de reversão de Alzheimer. Assim, ó, é impressionante. Eu já vi até pólen. Botar pólen na comida para melhorar a cognição. Na comida. Nem sei onde é que consegue pólen. Não sabia nem que dava para comprar pólen, mas tudo bem. O que a gente vê é que a área do Alzheimer, da memória em geral, ela tinha muita gente fazendo coisas sem evidência científica, até 20 anos atrás. Sim. Isso envolvia exames que não se tem comprovação de eficácia, até tratamentos, né? Colocar tratamentos de vitaminas, soroterapia, que a gente já deve conhecer bastante em outras áreas, isso acontece também na memória. Especificamente quando a gente coloca assim, tratamento para Alzheimer, reversão de Alzheimer. Ainda não chegamos lá. Então, quando tem qualquer coisa escrito reversão de Alzheimer, ou é um estudo em modelo animal, e isso pode ser promessa daqui a 10, 20 anos, ou isso é claramente algo sem comprovação científica. Sim. Né? Acho que, infelizmente, a gente vê muito isso porque vem pacientes lá pra gente com prescrições de sais minerais, assim, magnésio. Teve um até que chegou com edoxabana, com assim, umas coisas que tu pensa, meu Deus, o que é isso? Infelizmente acontece. Acho que o nosso papel é muito de saber o que tem de evidência científica mais recente e olhar para aquilo e dizer, isso aqui, né, ainda não existe evidência. Né? Então... E quais os riscos disso para um paciente que cai nessas? Então, primeiro, ele vai estar com potencial de segurança, né? Pensando no primeiríssimo lugar. Ele vai estar se colocando numa situação de risco. Né? Por exemplo, esse paciente que tinha prescrito edoxabana com cianocobalamina, etc., muito arriscado. Um idoso tomar edoxabana sem uma indicação clara de anticoagulação é algo que a gente não faz e isso isso é proscrito. Isso não pode. Em segundo lugar, geralmente são tratamentos muito caros, né? Aquele médico que se diz que conhece muito do assunto, mas que não tem uma formação na área, não tem uma evidência científica consolidada, geralmente são valores muito altos que não se compensam, mas enfim, né? Usam de meios que a gente sabe que o exercício legal faz. Né? Sim. E atrasa também o próprio tratamento de fato, né? E esse Enquanto é o a grande pessoa ponto. procura a pílula mágica, a pílula que funciona fica atrasada. Exato. E aí perde o momento de procurar um profissional que vai fazer uma prevenção, seja ela primária ou secundária, e um tratamento precoce. Sim. Quando a gente fala de tratamento de doença de Alzheimer, quanto antes, melhor. É a mesma ideia do câncer. Hoje a gente tem tratamentos para estágios pré-demenciais, estágios de comprometimento cognitivo leve. Então, quanto antes a gente identifica, maior a chance de reduzir a progressão. Né? O que a gente sabe é que estágios bem iniciais, do tipo quando tem só um declínio de memória, mas a pessoa já tem as placas amiloides no cérebro, esse é o paciente perfeito para a gente fazer um tipo de tratamento. Claro, avaliando toda a segurança do tratamento, que tem eventos adversos, etc. Bom, tu tens também uma área de atuação ali na imagem, na neuroimagem multimodal, enfim. Essa tecnologia toda já consegue
entender um pouquinho sobre memória, sobre cérebro também. O que já mudou, o que antes era impossível, a gente agora tem alguma coisa. A imagem ajuda? Ajuda muito, Mônica, ajuda muito. A questão mais da imagem aí entra que até 2002, aliás, 2004, que foi o primeiro marcador de PET para se investigar as placas amiloides em vivo. Nossa. Até 2004, a gente não conseguia ver a patologia da doença de Alzheimer. Né? Ou seja, muito rápido. Ontem. 20 anos, 22 anos. Então, o avanço da neuroimagem é o que possibilitou a gente entender melhor a doença e entender o processo fisiopatológico e achar novos alvos, e aí o tratamento vem. Sim. Por isso que o Alzheimer demorou tanto tempo para se chegar num tratamento específico, né? Drogas modificadoras de doença foram aprovadas no Brasil ano passado, né? 2. Quando a gente fala de neuroimagem multimodal, é muito assim, o PET, né? Tomografia por emissão de pósitrons com um marcador fluorbeta-beno, talvez seja o maior avanço que a gente teve em identificação de doença de Alzheimer do ponto de vista biológico, que tem nesse cérebro. A gente vê as placas amiloide, a gente quantifica as placas amiloide, que então são a causa. Acaba enxergando a alteração antes de ter o sintoma. A gente enxerga o Alzheimer hoje. A gente enxerga o Alzheimer 20 anos antes dele dar sintoma. Nossa. É como, fazendo paralelo, se a gente olhasse um nódulo na mama no seu início, bem início, antes dele virar um câncer, antes dele virar metástase. Um preventivo. Exato. Os tratamentos hoje estão indo nessa linha. Enxergar o Alzheimer antes dele dar sintoma e tirar as placas amiloide antes delas gerarem a neurodegeneração. É o mesmo paralelo da oncologia. Se antes a gente só identificava pela metástase, a gente começou a buscar antes e hoje a gente acha um nódulo, a gente tira o nódulo e cura o câncer, muito provavelmente o Alzheimer vai seguir na mesma linha. Os estudos deles ainda estão em andamento. Agora em julho vai ter um grande congresso mostrando os dados preliminares, em novembro vai ter outro, então ainda é muita promessa. Tanto que eles falam hoje, assim, a comunidade científica internacional, de que vai existir uma cura dentro de 5 a 10 anos para a doença de Alzheimer. Então, isso é realmente uma coisa que muda o mundo, né? Muda o envelhecimento, muda a nossa perspectiva, né, de envelhecer. Sensacional. E o que a gente tem hoje de factível? Hoje, principal ponto, Bruna, prevenção. O que funciona mesmo, o que está comprovado que funciona, prevenção. Seja ela primária ou secundária, né? Se o paciente não tem nenhuma queixa, a gente evita o início da queixa. Se ele já tem uma queixa, a gente evita a progressão. Então, sempre se tem algo a se fazer em relação a doenças da memória. Quando a gente coloca prevenção, 60% dos casos de demência, e aí pensando no Alzheimer, que é a maior causa de demência, são preveníveis. 60%. Se a gente investigar 14 fatores de risco modificáveis. Aí, eu até recomendo, quem tem interesse em identificar os 14 fatores, tem no site da Secretaria Estadual da Saúde, coloca 14 fatores de risco modificáveis. SES-RS. Tem ali os 14. Assim, envolve educação, que no Brasil é o que mais impacta de longe, assim, baixa escolaridade, tem um aumento do risco de demência, mas também tem perda auditiva, inatividade física, que é diferente do sedentarismo, né? O sedentarismo é não fazer nada. Inatividade é fazer aquelas caminhadas que não protegem de fato, né? Tem que ser um pouco mais pro cérebro. Aí envolve cuidados de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, uso de cigarro, uso de álcool, perda visual, por exemplo, catarata está associado à demência. Poluição do ar está associada à demência. Nossa. E entre vários outros ali. Eu não vou lembrar dos 14. A gente até sabe, mas não para pensar, né? Exato, a gente não valoriza esses detalhes, que não são nem um pouquinho detalhes. E é interessante porque tem muito overlap com fatores de risco cardiovasculares. Sim. Muito overlap, né? E o estilo de vida, né? Estilo de vida. No final, é sempre estilo de vida o que mais conta para prevenir Alzheimer, para prevenir demência. E todas as doenças. Em resumo, o estilo de vida saudável. O estilo de vida. Realmente, para tudo mesmo. E a gente tem a prevenção e a gente hoje também tem os tratamentos, né? Os monoclonais. Isso. O que a gente tem de tratamento hoje? De tratamento. Existem 2 linhas de tratamento quando a gente fala em doença de Alzheimer, em patologias neurodegenerativas em geral. Existem as medicações sintomáticas, que já estão aprovadas pelo SUS, do tipo donepezila, rivastigmina, memantina. É o que a gente tem de padrão ouro ainda. É o que a gente tem, sintomáticas. E existem as novas terapias, né, que são as terapias imunobiológicas monoclonais. Essas terapias, elas são drogas modificadoras de doença. Por quê? Porque elas atuam na causa da doença de Alzheimer,
que, entre vários processos, tem as placas amiloides ali, como um processo muito inicial. Talvez um dos primeiros. Existem as placas inflamam, aumentam a proteína tal fosforilada, isso gera neurodegeneração. Então, a ideia é o quê? Com esses monoclonais, que são 2, lecanemab e donanemab, limpar essas placas amiloides do cérebro e aí diminuir a progressão. Ou até, potencialmente, parar em casos assintomáticos. Isso a gente não sabe ainda, né? Os estudos vão mostrar. Sim. Mas hoje existem esses tratamentos para quem tem comprometimento cognitivo leve. A gente sabe hoje que em torno de 5% das pessoas que têm esses quadros leves se beneficiam. Porque tem muito evento adverso ainda, tem muita inelegibilidade. Por exemplo, não pode usar anticoagulante, tem que ter um genótipo ApoE favorável, não pode ser 4E4, que aumenta risco. Tem que estar num nível ideal, né, da patologia, dos sintomas clínicos e tal. Então, existem critérios muito, muito restritos para quem pode se beneficiar. Mas a questão é, quem se beneficia, realmente se beneficia. Perfeito. E o que a gente pode esperar? Alzheimer vai chegar um momento que não vai assustar mais? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que hoje, quando a gente pensa assim, quem são os pacientes que têm Alzheimer? Quem chega buscando, né, ajuda? Geralmente são pessoas que não faleceram de câncer, não faleceram de AVC, nem de infarto. Ou seja, a gente conseguiu, como sociedade, como medicina, prevenir, tratar, evitar que esses pacientes com câncer, AVC, infarto, tivessem ali um desfecho ruim. Hoje, esses pacientes evoluem. Esses pacientes envelhecem. Esses pacientes somos nós, né? No final das contas. Sim. São essas pessoas, nós que vamos chegar lá e vamos, daqui a pouco, conseguir prevenir Alzheimer. E aí, aumenta mais a expectativa de vida. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo para que isso aconteça. Nossa, eu tô... Fiquei super aliviado. Uau! Não, eu tô impressionada, porque a gente teve um episódio... Desculpa, teve um episódio há poucos dias a respeito de pesquisa clínica e o quanto isso impacta na saúde da população, e ver ela aplicada é uma força de impacto gigante. Com respostas, claro, tirando a aula de neurologia que a gente tem aqui, com respostas tão esperançosas, né? E exatamente. de fato, eu não sabia que a gente estava nesse ponto no Eu fiquei tratamento do impressionada. Alzheimer. Eu tô aprendendo muito Fiquei aqui. super impressionada, que legal. Fico feliz de poder trazer, que são coisas muito divulgadas lá fora. Aqui a gente Sim. ainda tem muito pouco essa interface clínico-pesquisa, né? Exato, a gente tá num momento em que o pessoal nem sabe o que é pesquisa clínica. Muitos têm medo da pesquisa clínica, né? Quem tem medo do Alzheimer ainda tem outros que têm medo de pesquisa. Mas vamos fugir um pouquinho do assunto? Nós aqui no nosso podcast temos um momento de outro tipo de informação, outro tipo de cultura também. Nós gostamos de trocar um pouquinho nossa cultura literária, né? Nesse momento de cultura literária. Gostaríamos de uma indicação tua sobre algum livro que acho importante que quem está nos escutando aqui possa ler, que foi importante para ti, que tem alguma relevância. Tem um livro, gente, que me marcou muito, que eu li também antes de começar a faculdade de medicina, e ele retrata, assim, com uma beleza, o dia a dia de algumas pessoas. É um livro que chama O Homem que Confundiu a Mulher com Chapéu, do Oliver Sacks. Oliver Sacks é um gênio, assim, ele foi neurologista, né, ele faleceu recentemente, mas o que ele coloca, assim, é a beleza da prática da medicina, assim, com olhos de quem está encantado em fazer aquilo, e isso passou tanto que, bom, me encantou, né. Então, eu recomendo muito, assim, O Homem que Confundiu a Mulher com Chapéu é por um tipo de agnosia visual, que ele não sabia exatamente o que ele estava vendo. Mas a questão é que o jeito como isso é colocado no livro e a maneira como a história é conduzida é quase um romance, sabe? Eu acho que se confunde. É aquele tipo de leitura que é muito fluida e é fantástica. Dica anotada. E aí, para girar essa roda um pouco mais cultural, com informações além da que a gente traz aqui de medicina, mas outros tipos de boas informações, a gente dá como lembrança para o convidado uma indicação de um outro convidado, assim, fazendo um ciclo virtuoso, um nosso clubinho de leitura. E como a gente traz várias áreas aqui, é divertido. São todos os interesses. Porque muda um pouquinho aquilo que a gente está acostumado a ler, né? A gente meio fica focado no que é o nosso dia a dia, né? Williams, Bom,
estamos acabando, infelizmente. Pois né? é. Tem um recado para quem está assistindo a gente? Acho que o recado que eu quero deixar para todo mundo é, assim, a gente tem muita esperança, a gente está muito otimista, né, na área do Alzheimer, das demências, e eu acho que a ideia existe muito a se fazer. Porque mesmo na minha residência, que foi 2023 que a gente acabou, se tinha a ideia de que não tem muito o que se fazer, hoje mudou. Tem muito o que se fazer, tem como prevenir, tem como tratar. Tá mudando rápido. Tá mudando muito rápido. Então, a ideia que eu fico é alerta, sempre ligo o alerta para o esquecimento, porque é antes da demência que a gente mais age. Perfeito. Te agradeço muito pela presença aqui, por compartilhar com a gente tanto conhecimento e por acender também uma pulguinha aqui pra gente, né? buscar mais coisa e saber que tem tanta coisa acontecendo. Isso é impressionante, né? Isso é fantástico. Foi sensacional. Agradeço muito o convite e fico à disposição. Muito obrigada. E você continue nos acompanhando pelas redes sociais do Simers, o YouTube, o Instagram, o Spotify.